possível a gente alfabetizar uma criança de começo a fim do processo de alfabetização, desde a pré-alfabetização, de um jeito que ela ame esse processo inteiro. E é só por isso que a gente está nessa aula. Para que você saia dessa aula não só acreditando que dá para fazer isso, mas sabendo os principais passos desse processo, sabendo por onde começar. Essa aula é comprida, você pode olhar aqui embaixo o tempo, ela não é pequenininha nesse momento, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar junto, eu sei que não é pouco tempo, porque eu quero ir longe com você. Eu quero que você saia dessa aula conseguindo educar crianças no processo de alfabetização de uma forma que elas amem esse processo, que elas se interessem por cada momento, por cada etapa, e que esse processo parta não de uma sequenciazinha de atividades estruturadas, que ela faz uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, mas que esse processo parta de quem ela é, de como ela enxerga o mundo, das coisas que ela gosta. Não é justo que a gente submeta uma enorme quantidade de crianças a uma enorme quantidade de tempo que fica ali na beiradinha da tortura para que elas aprendam a ler e escrever. Aprender a ler e escrever é muito, muito importante, mas nada justifica o sofrimento que as crianças atravessam nesse processo. E não precisa justificar, porque é possível passar por esse processo mais rápido, melhor e com mais alegria se a gente entender só como é que a criança se desenvolve e a gente estruturar um processo de alfabetização que dialogue com esse caminho natural de desenvolvimento. Se a gente conseguir juntar só essas duas coisas, o processo de alfabetização e um caminho natural de desenvolvimento, muda tudo. E a gente consegue. E nessa aula você vai ver como é que a gente consegue. A gente vai falar aqui de coisas que são úteis para todo adulto. Eu gostaria que todo adulto acompanhasse isso aqui. E você pode encaminhar para quem você quiser, inclusive. Mas, de verdade, é para adultos que se importam não só com o aprendizado da criança, mas com como a criança vive esse aprendizado, durante e depois. Do meu ponto de vista, não adianta nada a gente saber ler se a gente não gosta de ler. Eu gosto, eu acho que dá para você ter uma ideia que eu gosto. Eu gosto de ler e eu acredito do fundo do meu coração que só vale a pena saber ler se você gostar de ler. Se não, sabe? Assim, claro, vale a pena saber ler para você enxergar uma placa na rua e tal. Mas é legal mesmo ler porque você gosta de poesia, porque você gosta de uma boa história, uma boa reportagem. A gente vai chegar nisso. Eu quero que as suas crianças amem ler e escrever. Amem, sabe? Que elas tenham vontade de fazer isso. E eu quero que essa aula chegue a quem também se sente assim. A quem também quer que as crianças amem o processo. Então, se o teu objetivo é só que a criança aprenda, honestamente, você não precisa desse curso. Você pode ficar, você é bem-vindo, mas você não precisa. Se o seu único objetivo é não, custe o que custar, eu quero que ela aprenda. Dá para fazer isso com um monte de abordagem. Dá para fazer isso com Montessori, dá para fazer isso com abordagens completamente técnicas e que não ligam a mínima para o desenvolvimento infantil. Dá para fazer isso com a apostila de banca de jornal, de verdade. Assim, crianças aprendem a ler e escrever. Esse não é o problema. O problema é que elas não gostam de aprender e depois que elas aprendem, elas não gostam de ler e escrever. E esse curso existe para que elas gostem, para que elas curtam esse processo, para que elas gostem depois, para que o amor faça parte desse caminho. E é desse jeito porque eu trabalhei com adultos analfabetos e alfabetizei adultos. Trabalhei com adolescentes que não sabiam ler. Trabalhei com crianças em fase de alfabetização
que tinham passado por outras escolas onde o processo não foi legal. E a coisa mais bonita que aconteceu comigo todas essas vezes foi ver a transformação não só do não sei pro sei, mas do não gosto pro uau, como isso é legal. Esse curso não é a primeira vez que ele está surgindo assim no mundo, né? Essa aula, o curso de que essa aula faz parte e tal, não é a primeira vez que isso aqui aparece no mundo. Eu trabalho com alfabetização desde os meus 14 anos de idade, mas fui ensinar de verdade essas coisas na pandemia. Quando a pandemia estourou e um monte de criança não podia mais ir para a escola, eu falei, não, eu preciso ensinar isso aqui para que todo mundo possa colocar em prática de alguma maneira. E quando eu comecei a ensinar isso, eu comecei a receber retornos que me mostraram exatamente isso que eu estou falando para vocês. Assim, aprender todo mundo aprende, e é maravilhoso que todo mundo aprenda, não me entenda mal. Esse mundo precisa ser inteiro alfabetizado e a gente ainda tem muita gente que não é. Mas a parte legal, por exemplo, vou colocar aqui para você na tela, em algum lugar, a filha da Luciana. A filha da Luciana se tornou a melhor leitora da turma dela, né? Durante a pandemia, ela aprendeu a ler com a mãe e tal, e se tornou a melhor leitora da escola dela. Ela estuda numa escola convencional, ela não estuda numa escola Montessori, né? E ela não se tornou a melhor leitora da escola dela porque a mãe dela a submeteu a incontáveis horas de trabalho obrigatório, colocando a menina sentada na mesa e dizendo você só levanta quando você terminar, e essa menina chorava desesperada. Não, ela se tornou a melhor leitora da turma dela porque ela gostava, né? E se você gosta muito de fazer uma coisa e você faz bastante porque você gosta, você fica bom na coisa, não tem milagre. Não é verdade? É o interesse que coordena, que puxa todo esse processo. Aí a gente tem uns casos assim de sucesso extraordinário. A filha da Adriana se alfabetizou em 3 semanas. Eu não vou prometer para você que as suas crianças vão se alfabetizar em 3 semanas, nem em casa, nem na escola. Acontece. Acontece, eu tive alunos que se alfabetizaram nesse tempo também, eu vou contar uma história de um depois para vocês, mas não é isso que eu vou te prometer. O que eu vou te prometer é que ele vai se alfabetizar, as crianças vão se alfabetizar amando esse processo inteiro. Isso eu posso garantir para você. Eu não posso garantir para você as 3 semanas. Tem gente que se alfabetiza em 3 semanas, tem gente que se alfabetiza em 3 meses, tem gente que se alfabetiza em 1 ano e meio, e tudo bem. E tudo bem, nenhuma dessas coisas é um problema. Uma criança que demora 1 ano para se alfabetizar, mas gosta do processo, e quando chega na alfabetização está gostando de ler, do meu ponto de vista, é melhor do que uma criança que se alfabetiza em, 6 meses ou 4 meses, mas não gosta do processo e não gosta de ler depois que consegue ler. Então, o negócio é a gente gostar, né? A gente tem a filha da Monique e a filha da Ana, né? A filha da Monique não gostava. Ela realmente não gostava. Assim, ela tinha raiva do processo de ler, do processo de escrever, da lição de casa. Ela tinha raiva. E ela passou a amar esse processo. Depois que a mãe dela, a Monique, começou a colocar em prática os exercícios, as atividades, as técnicas que a gente aprende nesse curso, né? Que é desse jeito. Por que é desse jeito? Porque se a gente entende as necessidades de quem está sendo alfabetizado, o processo rola. Isso não vale só para criança, né? O meu começo na alfabetização não foi com crianças. Eu comecei a amar a alfabetização trabalhando com adultos. Eu venho de uma classe privilegiada. Eu venho de classe média alta, eu estudei em escola particular a vida inteira. Eu vinha de uma escola Montessori, o ensino fundamental, o ensino infantil, eu fiz numa escola Montessori, dos 2 até os 14 anos de idade. Fui alfabetizado com o Montessori, desse jeitinho que eu vou ensinar para vocês. E quando eu cheguei no ensino médio, tinha esse professor que falava pra gente do sofrimento desse povo. E eu me sentia culpado, honestamente. Eu e alguns colegas, a gente se sentia culpado do privilégio enorme que a gente tinha e que outras pessoas não tinham. Hoje eu lido melhor com essa questão da culpa, mas ainda está presente. E naquela época a solução que a gente achou
foi fazer trabalho voluntário, né? Então nós juntamos um grupo de colegas e a gente fazia trabalho voluntário em vários lugares diferentes de São Paulo. E eu fui fazer trabalho voluntário em uma ONG próxima da minha casa. Nessa época eu já sabia muito inglês. Eu queria ser professor de inglês, me tornei mesmo depois professor de inglês. Fui fazer graduação em letras e tal. Nessa época eu sabia que eu queria ensinar inglês. Então eu fui para essa ONG perto da minha casa, que era uma ONG de educação de adultos. E me propus a ser professor de inglês na ONG. Na minha cabeça era difícil achar um bom professor de inglês, que é mesmo. E eu tinha 14 anos e um pouco de arrogância e eu achava que eu poderia ser um ótimo professor de inglês. Então, eu queria dar inglês na ONG. E aí, quando eu cheguei lá, eles disseram, Gabriel, a gente já tem professor de inglês, a gente agradece você se dispor e tudo, mas a gente já tem. O que a gente não tem é auxiliar de alfabetização. Você toparia ser auxiliar de alfabetização? E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu não queria topar, porque eu achava pouco. E eu era muito metido. E eu não queria topar. Eu não queria ser auxiliar de nada. E eu não queria, sobretudo, ser auxiliar de alfabetização. Meu negócio era inglês. Mas eu já estava lá, né? E eu tinha ido para lá um tanto por culpa. Então eu topei. E aí eu comecei como auxiliar de alfabetização. E eu acompanhava as aulas, garantia presença dos alunos, sabia os nomes deles e perguntava por que eles não tinham vindo, por que eles estavam lá, ajudava com uma coisa ou outra durante a aula, tal, não dava aula. E aí um dia a professora faltou, depois ela faltou de novo, depois ela faltou outra vez. E eu tive que dar 3 dias de aula. E esses dias funcionaram e a coordenadora da ONG viu. Coincidentemente, algumas semanas depois, uma professora da ONG desistiu, uma professora voluntária desistiu, abriu mão, saiu da ONG. E a coordenadora veio para mim e disse, Gabriel, tem uma sala que ficou sem professora de alfabetização. Você pode assumir a sala? E eu não podia, né? Assim, eu tinha 14 anos, eu não podia assumir coisa nenhuma, mas eu não tinha muita opção ali, ela também não. E eu assumi a sala. E ela me deu uma apostila na mão. E ela falou, é com essa apostila aqui que eles trabalham. E aí a cena era a seguinte, eu tinha uma salinha bem pequenininha, menor do que esse... Não, desse espaço aqui que você está vendo, desse tamanho aqui. 13 adultos, todos eles com algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Eles tinham sido todos ajuntados em uma sala só da ONG. Essa sala, que era minúscula, tinha uma janelinha no alto que dava para um córrego de esgoto. E eu tinha uma apostila, eles não tinham apostila. Só eu tinha a apostila, tinha uma lâmpada no centro, uma lousa, e era isso. E aí eu olhei para aquela cena e eu falei para os alunos, eu não sei usar a apostila. Eu sei alfabetizar vocês, eu não sei usar a apostila. Então eu botei a apostila numa gaveta e eu comecei a conversar com eles. E eu comecei a fazer com eles o que eu lembrava que tinham feito comigo no meu processo de alfabetização em Montessori. Conversava com eles, via quais eram as palavras importantes na vida deles, e aí a gente ia começando a explorar os sons dessas palavras, e eu trazia as letras, e a gente explorava os sons dessas letras, parará, parará. Eles se alfabetizaram em 3 meses. Nesse processo, teve 2 momentos que me marcaram muito profundamente. Um momento, foram 3, na verdade. Um momento, mais simples, foi uma senhora que chegou na aula e falou, Gabriel, eu tenho uma novidade para contar. Eu disse, diga. E ela falou, hoje eu não precisei pedir ajuda no ponto de ônibus. Hoje eu cheguei aqui na aula e eu consegui pegar o ônibus sozinha. Porque eu consegui ver o nome do ônibus. Eu não precisei pedir ajuda. Aquilo me marcou muito. Num outro dia, foram momentos diferentes, né? Mas um segundo episódio que me marcou muito foi de uma mãe que chegou pra mim e falou, Gabriel, eu tô conseguindo escrever, mas sabe o que eu queria escrever de verdade? Eu falei, fala. Ela falou, eu queria conseguir escrever o nome dos meus filhos. Ela tinha 6 filhos. Aí eu disse, tá bom, então a gente vai escrever o nome dos seus filhos hoje.
E em Montessori, o processo de alfabetização é individualizado. Você tem as atividades e tudo, mas cada aluno, cada criança, cada adulto, nesse caso, passa pelo processo no seu ritmo e seguindo seus próprios interesses. Então, para aquela mãe, eram os nomes dos filhos dela. E ela pegou um pedacinho de papel, ela cortou do caderno um pedacinho de papel, e eu fiquei sentado do lado dela e a gente foi achando sons e achando as letras do nome de cada filho. E ela escreveu o nome dos 6 filhos dela. E no final ela estava chorando, eu também estava chorando, eu estou quase chorando agora. E ela dobrou isso e guardou na carteira dela. Agora ela tinha o nome dos 6 filhos dela escritos com ela. E, e o terceiro momento foi de uma aluna que chegou na sala e ela chegou assim, abraçada com um livro, segurando o livro assim na frente do peito. E chegou para mim com um livro e falou: Gabriel, eu não sabia que eu tinha um livro na minha casa. E eu estava limpando a casa e eu achei esse livro. E aí eu vi que tem umas palavras bonitas aqui dentro. Você pode ver sobre o que é? E me deu. Era um livro de poesias escritas por alunos de ensino médio. E aí as palavras bonitas que ela tinha visto eram coisas do tipo amor, amigo e outras coisas assim. E aí eu sentei e comecei a ler para eles alguns poemas do livro. Ela pediu para eu ler. E aí ela disse: nossa, Gabriel, como tem coisa bonita escrita, né? E eu falei: eu não consigo, muita história, né? Então, a gente não lê para saber ler, a gente não aprende a ler para saber ler. A gente aprende a ler e a escrever para que a gente seja capaz de escrever e de ler aquilo que é importante para a gente, aquilo que é importante para quem a gente é, aquilo que é profundo na gente, né? Na primeira escola Montessori que eu ajudei a estruturar, tinha um garotinho que era muito interessado, assim. Ele era muito bagunceiro no começo. Ele derrubava as coisas na sala, ele corria dentro da sala, fazia muito barulho. Muito bagunceiro no começo. Mas aí ele foi se interessando muito pelo processo de alfabetização. No caso dele, foi o processo de alfabetização que trouxe o interesse pela sala como um todo. E ele tinha, assim, 4 anos. E aí um dia eu cheguei na sala e ele estava lá desde mais cedo, assim. Ele chegou antes e ele pegou um material que não é de escrever. São letras, mas é um material que vem antes do processo de escrita. E com essas letras, ele escreveu o nome dele. E eu não sabia que ele sabia escrever, ninguém sabia que ele sabia escrever. Só que ele chegou mais cedo, ele teve um tempo extra sozinho na sala, pegou um material que não servia para o que ele queria. A gente não tinha o material que ele precisava na sala, porque a gente achou que ele ainda ia demorar muito e ele era o aluno mais avançado que a gente tinha em alfabetização. E a gente achava que ele ainda ia demorar coisa de 2 meses, assim, para começar a querer compor palavras e tal. E não demorou. Ele chegou mais cedo, pegou o material errado, entre várias aspas, e escreveu o nome dele, assim, era um nome comprido, eu não vou te falar para preservar a identidade dele, mas era um nome bem comprido, e ele escreveu o nome dele bem comprido no chão, assim. E aí, quando eu cheguei na sala, ele olhou pra mim e falou: eu escrevi meu nome. Eu olhei e falei: você escreveu o seu nome? E ele disse assim: tá certo? Aí eu olhei e falei: isso você vai ter que descobrir, vamos lá. E aí fui apontando letra por letra e ele foi fazendo sons das letras e ele mesmo descobriu que ele tinha trocado uma letra. Aí ele trocou. Ele destrocou, porque ele descobriu que trocou, então ele destrocou, e aí o nome dele ficou todo certo ali. E ele olhou de novo pra mim e falou: eu escrevi o meu nome. E eu falei: você escreveu o seu nome. E dali pra frente, todo dia ele chegava na sala e a primeira coisa que ele fazia era escrever o nome dele, e depois ele saiu escrevendo todo o resto, né? Todas as palavras, assim. E aí tem esse menino, que eu vou colocar umas fotos aqui das palavras que ele escreveu. A gente passou semanas para entender que ele não estava no processo de alfabetização. Ele vinha de uma outra escola, que era uma escola de excelência e pipipi, popopó. E essa escola disse: ele já está quase escrevendo. Ele já sabe as letras e está quase escrevendo. E aí a gente checou e ele não sabia. Ele não sabia as letras, ele não estava quase escrevendo. Ele estava com 5 anos de idade
E essa escola mandou ele pra gente, ele mudou de cidade. E essa escola mandou ele pra gente dizendo, ó, tá aí no ponto pra escrever, quer dizer, agora é com vocês, né? E aí a gente descobriu que não tava no ponto coisa nenhuma, que a escola não tinha feito o trabalho que tinha que fazer, e esse menino não identificava a letra, não sabia a palavra, lá. E aí a gente foi fazendo, eu acreditei na escola, então a gente só ia fazer a parte final do processo de alfabetização. Aí quando a gente descobriu que não era verdade, a gente tinha pouco tempo, porque esse menino estava com 5 anos, ele ia sair da escola com 6 anos, e a gente tinha ali um tempinho pequenininho. E ele não escrevia, e não lia, e a coisa não avançava, e aí um dia eu falei, você quer saber? Eu vou começar esse processo do começo. E aí, como ele tinha 5 anos de idade, o processo foi super rápido, porque esse processo todo que a gente vai conversar pode começar aos 3 anos de idade. Então, para uma criança de 5, tem muita coisa no processo que é fácil. E ele deu conta assim, ó. Foi super rápido com ele. E em coisa de 3 semanas, assim, 4 semanas, sei lá, ele tava compondo essas palavras. Só que ele não compunha nenhuma dessas. Ele não chegava na sala, sentava lá e escrevia que nem aquele outro menino que chegou na sala cedo e foi escrever. Ele tinha uma resistência enorme. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei, você sabe que você pode escrever o que você quiser? E aí ele olhou pra mim e falou, o que eu quiser? Eu falei, o que você quiser. Você pode escrever o que você quiser. Ele falou, qualquer palavra. Eu falei, qualquer palavra. Me deu uma coceira atrás da orelha, assim, me dizendo assim, na outra escola eu acho que eles obrigavam as crianças a escrever as palavras que a escola queria. E não pode, porque a gente tem que partir daquilo que é importante para a criança, né? E aí ele falou qualquer palavra, qualquer palavra. E aí ele olhou para mim, ele tinha 5 anos, né? Então, ele olhou para mim e falou, eu posso escrever cocô? E eu tinha que manter a minha promessa, né? Então eu falei pra ele, pode, você pode escrever qualquer palavra. E aí a primeira palavra que ele escreveu na vida dele foi cocô. E aí, ao redor de cocô, ele foi escrevendo todas as outras palavras que interessavam pra ele. E aí escreveu um monte, passou mais de horas sentado naquele tapete, compondo todas as palavras que interessavam pra ele. Aí quando deixou de ter ideia, saiu pela escola perguntando que palavra que ele podia escrever, pedindo sugestões, e aí voltava pro tapete e escrevia. E, gente, eu guardava tudo aquilo pra mim. Tudo isso foi acontecendo ao longo de anos e anos e anos e anos. E eu guardava tudo isso pra mim. Até que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, as crianças foram trancadas pra fora da escola. E eu não tô dizendo que tá errado. Tinha que ser, faz parte. Mas eu fiquei um pouco desesperado. Porque na minha casa tava ok. Eu sabia Montessori, mas nas outras casas eu sabia que não estava. Eu sabia que tinha muita casa onde crianças no processo de alfabetização estavam de repente perdidas. E por causa disso esse curso existe. Esse curso surgiu porque existiu a pandemia e as crianças foram trancadas para fora da escola. E aí eu precisava ensinar isso. E eu descobri que eu precisava ensinar isso fazia muito tempo e que era só a minha coragem que estava faltando. Então, hoje, o curso de alfabetização em Montessori existe graças às crianças pandêmicas e às alfabetizações pandêmicas, mas a gente já chegou atualmente a mais de 5.000 crianças. E não só durante a pandemia, na escola e em casa, e em todos os lugares, na clínica psicopedagógica, em todos os lugares. Crianças com dislexia, crianças autistas, crianças com todas as dificuldades de aprendizagem que você quiser listar, e adultos de todo tipo. Mães, professoras, fonoaudiólogos, todo mundo, né? E funciona com todo mundo. O motivo que funciona com todo mundo é que o processo que a gente faz em Montessori segue a natureza da criança. A Montessori dizia os segredos da criança, né? A Montessori
era uma observadora. Ela era uma psiquiatra e ela era uma observadora. E observando crianças, ela descobriu do que as crianças precisam para se desenvolver. E nos mostrou isso, nos contou isso, né? E aí é assim, gente. Para aprender, as crianças precisam se interessar, elas precisam que a mente delas se envolva no processo. Elas precisam se movimentar, elas precisam que o corpo delas se envolva no processo. E elas precisam amar esse processo. Então, a gente diz mão, mente e coração. Eu tô com o nariz um pouco entupido, provavelmente ficou alguma coisa do tipo mão, mente e coração. Mas a gente precisa que mão, mente e coração se envolvam em qualquer processo para que esse processo valha a pena. E, portanto, a gente não começa a alfabetização com letras. A gente começa com uma preparação física da criança. Você começa lavando louça, regando planta, brincando com quebra-cabeça e coisas pequenininhas, descascando banana. O que isso tudo tem a ver com a alfabetização? Vai chegar um ponto no processo de alfabetização em que a criança vai precisar segurar um lápis. E no dia em que ela precisar segurar um lápis, a gente não quer que ela desista de escrever e de ler porque ela não consegue segurar o lápis. Então, a gente ter um caminho que trabalha o corpo ajuda. E você diz, Gabriel, mas não precisa trabalhar o corpo, né? Se trabalhar os dedos já basta trabalhar aquela coisa da pega e tal. Pois é, mais ou menos. Se uma criança conseguir pegar o lápis, ela consegue pegar o lápis. Mas para escrever, e sobretudo para escrever bem, para escrever com uma letra legal e tudo, ela precisa do corpo inteiro. Você pode catar qualquer manual de caligrafia. Você vai ver que os manuais nunca sugerem só um jeito de pegar o lápis. Eles sempre sugerem uma postura. Então, você fica sentado de um jeito, apoia o braço de um jeito, pega o lápis de um jeito, e aí você escreve. E esse conjunto é que escreve. A gente não escreve só com a mão. A gente escreve com o corpo inteiro. A gente escreve com a mente inteira, porque a gente não escreve só o que a gente aprende. A gente escreve o que a gente é, a gente escreve o que a gente ama. Então a gente escreve com a mente e a gente escreve com o coração. Ao mesmo tempo que a gente está preparando o corpo da criança com essas atividades assim, então você pode fazer coisas em casa do tipo fazer colar de miçanga, é muito legal. Você pode usar um alinhavo, você pode usar pinça para um monte de coisa, pinça é sempre muito legal. Você pode arrancar a erva daninha da horta e funciona porque tem o mesmo movimento. Milhares de coisas você pode fazer usando as pontas dos dedos e você pode fazer outras várias coisas usando o corpo todo para fortalecer as costas, para fortalecer os ombros, né? Então, carregar coisas um pouco pesadas, carregar uma garrafa d'água de um lugar para o outro da casa, empurrar alguma coisa pesada, carregar um regador para regar lá a mesma horta de onde você vai arrancar as ervas daninhas, carregar o regador de um lugar para o outro e controlar o movimento desse regador. Tudo isso, o controle do regador é muito minucioso e ajuda no desenvolvimento da musculatura do braço inteiro. E todas as crianças adoram. Isso não é alfabetização, isso é pré-alfabetização, que a gente trabalha nesse curso, porque sem aquilo que vem antes da alfabetização, a alfabetização em si fica cheia de buraco. Então isso é uma coisa que você pode começar hoje. Você pode fazer hoje, com as suas crianças em casa ou na escola, esses exercícios que envolvem o corpo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente faz enriquecimento de vocabulário. E enriquecimento de vocabulário a gente faz, primeiro de tudo, conversando com a criança. E a gente também faz enriquecimento de vocabulário contando história, lendo poesia, cantando música. Todas essas coisas ajudam a criança a ter mais palavras dentro de si. Mesmo que a tua criança já esteja lá no meio do processo de alfabetização, ou ainda que a criança com quem você convive, ou os alunos todos com quem você convive,
estejam bem no começo ou até antes do processo de alfabetização, poesia, histórias e música são importantes. A qualquer momento. Lembra da senhora adulta para quem eu li poesias lá na escola de adultos? Um tanto isso, né? A gente trazer algo que emocione ou algo que seja bonito, a rima é preciosa para o processo de alfabetização, porque os sons da rima são provavelmente a primeira forma que a criança tem de perceber que as palavras são formadas por sons. Quando ela percebe que as palavras rimam, o que ela está percebendo de verdade é que essas palavras são formadas por sons. A partir daí, a gente começa um jogo de sons. E esse jogo de sons é comprido. Ele tem 9 fases. Nem todo mundo faz 9 fases. E normalmente, quando a gente não faz, dá problema. É muito comum que, inclusive em escolas Montessori, com professores formados em Montessori, por causa de uma pressa desvairada de correr com o processo de alfabetização, a gente passe por cima do jogo de sons, das fases todas do jogo dos sons. E se a gente passar por cima, a gente está criando um buraco nesse processo. E é um buraco negro, sabe? É um buraco que vai sugar todo o resto do processo para dentro dele e vai tornar todo o resto do processo muito mais complicado. Então, se a gente fizer, a gente tem uma aula no curso de alfabetização que é basicamente só de jogo de sons. Eu vou te ensinar a primeira fase só para você ter uma ideia de como é esse processo e para você poder começar agora, se você quiser. Mas são 9 e é importante que a gente percorra cada uma delas. Muito, muito importante que a gente percorra cada uma delas. Na primeira fase, o que a gente faz é uma coisa do tipo: a gente tem vários objetos que a criança já conhece. Então você pode ter uma borracha, um lápis, uma garrafa na sua frente, assim. E aí você faz uma coisa assim. Daqui de onde eu estou olhando para um objeto que começa com G. G. E aí a criança sabe o nome do objeto. Ela vai dizer uma garrafa. E você diz isso. É uma garrafa. 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 E aí você faz isso com todos os objetos. Essa é a primeira fase. E a criança adora, né? Porque ela aponta para o objeto e tal. E aí se é uma criança mais velha, todo mundo fala assim, quem tem criança mais velha, fala: Gabriel, minha criança não se interessa. Ela não se interessa se você só fizer desse jeitinho, porque fica muito bobo para ela. Mas se você trouxer as coisas que interessam a ela, então digamos que seja uma criança mais velha que se interesse por dinossauros, por exemplo. Aí você pode ter os dinossauros todos na sua frente. E você pode olhar para um dinossauro que começa com tiranossauro. Tiranossauro, né? E ela vai identificar o dinossauro. Aí ela se interessa. Ela não se interessa por garrafa, borracha, lápis, mas ela se interessa por dinossauro. Caneta, não. Tiranossauro Rex, pterodáctilo, aí sim, né? Então, a gente precisa seguir esse interesse, a gente precisa seguir o que a criança ama. A gente entra em detalhes mais profundos no curso, com outras soluções de jogos, outras sugestões, e a gente vai falar de todas as 9 fases. Mas essa é a primeira e essa você pode fazer hoje, tá? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está refinando aquele processo de preparação do corpo. E você diz: Gabriel, parece muito complexo. Não é muito complexo, porque você costura isso no dia da criança, sabe? Não é uma coisa assim, a gente tem que pensar em 84 atividades. Não são. Na verdade, o curso do Lar Montessori de alfabetização trabalha com uma quantidade reduzida de materiais. E reduzido quer dizer essencial. A gente trabalha só com os materiais que a criança precisa de verdade para o seu processo de alfabetização. Não porque me deu na telha ou eu tirei do sovaco essa informação, mas porque tem uma montessoriana muito maravilhosa, muito incrível, assim, uma professora que aprendeu Montessori na Inglaterra, é inglesa, mas aplicou Montessori por 25 anos nos lugares mais diversos, assim, Tanzânia, sabe?
E ela não tinha acesso a todo aquele monte de material. E aí ela descobriu na prática, basicamente, que a Maria Montessori estava certa. Porque depois da morte da Maria Montessori, o pessoal começou a enfiar um monte de material nos cursos de formação que a gente não precisa. E aí essa senhora, Muriel Dwyer, descobriu na prática que a Maria Montessori estava certa e que a gente não precisa de um monte de material desnecessário. A gente precisa de um pequeno conjunto de materiais necessários e materiais que você pode fazer na tua casa. Materiais que você pode produzir na tua escola para os teus alunos. Não materiais que você precisa comprar por milhões de dólares. Materiais que você consegue fazer aí. E aí o passo seguinte é chegar nas letras mesmo. Quando a criança está madura no jogo dos sons e ela identifica os sons, a gente chega nas letras. E aí a gente chega nas letras com movimento, com um monte de jogos, com a mesma alegria que a gente vem até agora. A criança vai sentir as letras. Eu me lembro de quando eu era criança, no meu processo de alfabetização, eu adorava a letra F e eu adorava a letra M. A gente não descobre, quando é aluno de escola Montessori, os nomes das letras muito cedo. A gente descobre os sons. Então, eu adorava o e eu adorava o F. E por que eu adorava? Porque eram placas compridas. Cada letra fica em uma placa, assim, de madeira. E o M é bem comprido, então ele ficava numa placa comprida. E o F também é bem comprido, na vertical, ele ficava em outra placa comprida. E eu adorava essas duas letras porque elas eram bem compridas. Então, nenhuma das duas é a letra do meu nome. Meu nome é Gabriel e nenhuma das duas começa com G, né? Nenhuma das duas é G. Nenhuma das duas é a letra do meu nome. Meu nome é Gabriel Salomão. Não era nem o G, nem o S que eu gostava. Eu gostava do F e do né? E não é porque eu tinha amigos com esses nomes também, né? Os meus melhores amigos tinham nomes que não começavam com esses sons. Eu gostava dessas letras porque eu gostava dessas letras. E a gente precisa dar essa liberdade para a criança. O pessoal fala, a gente tem que começar o processo de alfabetização pelas letras do nome da criança. Não temos, não. Nós podemos, se a criança quiser, começar pelo nome dela. Mas nós podemos, se a criança quiser, começar pelo nome da mãe dela. Nós podemos, se a criança quiser, começar pelo nome da amiga dela. Eu tive um aluno que não queria o nome dele, ele queria escrever o nome de uma amiga. E tá bom também, assim, tudo bem. E aí tem esse outro menino que a primeira palavra que ele quis escrever não foi o nome dele. A primeira palavra que ele quis escrever foi cocô. E tá bom também. Não tem problema. Ele vai escrever o nome dele já já. Ele vai explorar as letras do nome dele já já. A gente tem tempo. Tem uma música muito gostosa em inglês que fala: nós temos todo o tempo do mundo só para o amor. Nada além do amor. E é isso, quando você tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós temos todo o tempo do mundo. A gente vai chegar nas letras do nome, mas a gente vai passar pelas letras do amor. Aquilo que a criança está mais interessada agora, que vai fascinar mais essa criança agora, que vai fazer essa criança dar risada, que vai fazer essa criança sorrir, que vai fazer essa criança querer escrever aquilo num papelzinho para levar para casa porque aquela palavra é importante para ela. Então, a gente começa pelas letras que a criança gosta e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com exercícios de desenho. Exercício de caligrafia é um negócio que quase toda criança repudia veementemente. Mas se em vez da caligrafia você propõe para essa criança exercícios de desenho, e aí são exercícios que vão trabalhar as mesmas coisas que um caderno de caligrafia trabalharia, essa criança adora. Porque em vez de usar só um lápis cinza para fazer voltinha depois de voltinha, ela pode usar lápis coloridos para fazer desenhos intrincados e ela vai desenvolver as mesmas habilidades que ela desenvolveria num caderno de caligrafia, só que com amor. Só que adorando o processo. Só que fazendo coisas que ela pode dar de presente para as pessoas de quem ela gosta, e essas pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, muito obrigado, que é uma coisa que não acontece com um caderno de caligrafia. A Maria Montessori era brilhante. Cada vez que eu dou essa aula de novo, eu penso: gente, como essa mulher era brilhante. Porque são os mesmos exercícios, a única diferença
é que agora é legal. E aí, quando a criança começa a aprender as letras, logo em seguida ela começa a escrever. A gente não precisa esperar a criança saber todas as letras do mundo para ela poder começar a escrever. Assim que ela sabe ali as vogais e talvez 4 ou 5 consoantes, já tem um monte de palavra que dá para ela escrever. E aí a gente vai escrever. E aí, conforme ela escreve, ela vai sentir falta daquelas outras letras que ela ainda não sabe. E aí ela vai querer aprender essas letras mais rápido para poder escrever as palavras que ela deseja escrever. Deseja é importante. E aí, conforme ela escreve, ela sente a falta e ela aprende as letras, e aí ela volta e ela escreve mais. Essa criança vai explorando as suas próprias palavras. E eu acho que talvez isso seja a chave de todo o nosso processo. A Maria Montessori dizia para nós que a gente deve oferecer o alfabeto à criança não para que ela escreva e leia, mas para que ela possa explorar as suas próprias palavras. Acho que isso é a chave da coisa toda. Para que essa criança possa olhar para quem ela é. Ela pode entender melhor quem ela é, como ela existe no mundo. Ela pode existir melhor no mundo porque agora ela sabe ler e escrever. E aí a gente passa por várias fases. Então, a gente tem uma fase inicial que é de expansão, quando essa criança aprende movimentos, aprende vocabulário, a criança aumenta porque as habilidades dela aumentam. Aí a gente tem uma fase de desenvolvimento de habilidades fundamentais, quando ela vai ali desenvolver os dedinhos dela, as pontas dos dedos, as habilidades refinadas e o jogo dos sons. A gente tem uma fase de exploração e descoberta, quando essa criança vai de fato começar a usar as letras, começar a usar os sons, começar a compor as primeiras palavras dela. Depois disso vem uma fase de conquista. Essa criança conquista autonomamente, espontaneamente as palavras. E aí, quando ela começa a escrever, a gente quase leva um susto, porque ela não para mais. Foi o que aconteceu com o menino que a primeira palavra foi cocô. A primeira foi cocô, mas aí quando foi, depois foi mais 1 hora e troco. Só escrevendo palavras, e no dia seguinte, esse menino pegou folhas de papel e começou a tentar escrever as palavras na folha de papel. Né? Porque ele já era mais velho, porque ele já tinha todo o desenvolvimento necessário para isso, faltava um clique. E aí, quando deu um clique, esse menino pulou para a conquista de tudo que estava ao alcance dele. E o que acontece quando a criança consegue ler e escrever é que ela conquista liberdade. Não é ler e escrever, é liberdade. É expansão. É entender a si mesma. É fazer conquistas autônomas. É por isso que a criança ama o processo. Não é porque agora ela consegue escrever uva, rua, lua. Não é por isso que ela ama o processo. É porque agora ela existe mais. Ela é mais forte, mais capaz e mais livre. E aí, é claro, a gente tem mais uma série de exercícios tão gostosos quanto todos que a gente viu até agora, para aperfeiçoamento de ortografia, para que a criança consiga ir consertando, né? Você viu nos exemplos que eu mostrei para você aqui, tem um monte de palavra que a escrita não está perfeita. Que tem letra faltando, que tem letra trocada. Não tem problema que isso aconteça. Isso é bom. Isso só quer dizer que a criança quer escrever tudo que está dentro dela. A gente vai deixar que ela escreva, a gente vai abrir todas as portas para que ela escreva e depois a gente vai trazer exercícios tão legais quanto os anteriores e sozinha, sem que ela precise ser corrigida o tempo todo, ela vai corrigir toda essa ortografia, todas as letras que estão faltando, todas as letras que estão trocadas e vai chegar numa escrita perfeita. É um processo gradativo, é um processo gostoso, é um processo completamente diferente de tudo que se faz, porque a gente não costuma respeitar a criança nem as necessidades da criança. Então, quando alguém chega e conta isso que eu estou contando para vocês, parece novidade. Não é novidade. Estava dentro da criança o tempo todo.
estava no desenvolvimento natural da criança o tempo todo. Não é óbvio, gente. A primeira palavra que uma criança fala não é o nome dela. Pensa isso um pouco. A primeira palavra que uma criança fala não é o nome dela. Né? A minha primeira palavra não foi Gabriel. A minha primeira palavra foi água. Eu adoro água. A primeira palavra de um monte de crianças é mamãe. De outra criança pode ser uma tentativa de cachorro ou au-au, né? A criança fala o que é importante para ela, não necessariamente o nome dela. E aí, quando a gente vai fazer a alfabetização, a gente finge que isso não é importante. E a gente obriga a criança a começar pelo nome, e aí a gente traz um monte de palavras simples. Eu não comecei a falar falando uva porque uva era fácil. Eu comecei falando água, e água não é uma palavra especialmente fácil. Outras crianças vão começar falando morango. Outro dia eu vi uma criança em inglês, que a primeira palavra dela foi strawberry, que é morango em inglês. E ela falava assim, toi, né? Que era o strawberry, que ela estava tentando falar. Foi a primeira palavra dessa menina, strawberry. Palavra difícil, né? E claro que ela não falou a palavra com articulação perfeita, mas a primeira palavra dela foi morango. Por quê? Porque ela queria morangos. Porque ela queria que alguém desse um morango para ela. Então, por que que na fala a gente deixa a criança começar pelo que ela ama, pelo que ela deseja? E quando ela escreve, ela tem que começar pelas palavras mais fáceis ou pelo nome dela. Você percebe o quanto isso contraria todo o desenvolvimento infantil? Não estou propondo nada novo. O que eu estou propondo e o que a Montessori propunha é só aquilo que estava dentro da criança o tempo todo e agora a gente está permitindo que brote. É só isso. Já estava lá o tempo todo. Agora a gente viu, agora a gente deixa nascer. É isso, gente. Basicamente é isso. E eu quero que as suas crianças tenham acesso a isso. E não é muito difícil, sabe? Realmente não é muito difícil. Sabe? É um jogo de sons, 4 ou 5 materiais que você vai ter que aprender a usar com essa criança de um jeito legal, de um jeito gostoso. Materiais que você pode fazer na tua casa. Não é muito difícil. Tem gente que fez o curso que é fonoaudióloga e que falou, né? A Elaine, eu anotei aqui. A Elaine é fonoaudióloga e ela fala, nossa, a profundidade do curso parece que o Gabriel é fonoaudiólogo. Sim, mas não é porque eu falo coisas extremamente técnicas, é porque a gente fala de desenvolvimento infantil e é tão incomum a gente falar de desenvolvimento de verdade quando a gente fala de alfabetização que parece que de repente é um milagre. Não é não, não é não. A gente só está falando da criança que está bem na tua frente o tempo todo, né? É para todo mundo que acreditar nisso, né? O curso é online, é inteiro online. A parte central do curso tem 6 horas, mas se você assistir tudo que a gente disponibiliza para você, tem mais de 13 horas. E você pode assistir no teu tempo. O curso vai ficar com você por um ano inteiro. Então, você vai lá, você assiste às 6 horas, você assiste às aulas de perguntas e respostas no teu ritmo e você vai ter uma aula de perguntas e respostas para fazer as tuas perguntas uma vez por mês. Eu vou aparecer lá e vou conversar com você e você vem na fase que a tua criança estiver da alfabetização, traz as perguntas, a gente conversa sobre aquele momento da tua criança. Todo mês tem uma live. Uma vez que você esteja dentro do curso, tem os dias e os horários das lives dos próximos meses disponíveis lá para você. Eu vou adicionando os próximos meses conforme os meses vão passando e você se programa, participa, traz todas as perguntas que você puder, que você quiser. Eu adoro receber pergunta, eu adoro pergunta difícil. Tem lá um monte de lives de turmas anteriores, gravadas já, que você pode assistir com dúvidas sobre tudo que você imaginar. Bilinguismo, dificuldades de aprendizagem e deficiências, a criança que é mais velha, como é que usa com adolescente. Tudo que você puder imaginar tem live lá perguntando e respondendo. E aí assim,
Eu quero que você participe do curso, quero muito que você participe do curso. Eu acho que toda criança merece um processo de alfabetização que seja incrível. Mas eu não quero que você participe do curso só com a finalidade de ajudar as suas crianças a ler e escrever. Porque se você vier só com essa sede, pode ser que você use aquilo que eu vou ensinar no curso como tortura para as suas crianças. Pode ser que você pegue o jogo dos sons, por exemplo, e obrigue a criança a participar do jogo dos sons toda quinta-feira às 2 da tarde. Não é para ser assim. Eu não quero que você pegue as técnicas que foram feitas para respeitar o desenvolvimento infantil e use essas técnicas para violentar o desenvolvimento infantil. Eu não acho que você vai fazer isso, mas é um alerta que eu preciso dar. Porque eu quero muito você no curso. Mas eu quero você no curso com uma condição. Eu te fiz uma promessa. E a minha promessa para você é, se você usar o que você aprender nesse curso, as suas crianças vão amar o processo inteiro de alfabetização. E eu preciso de uma promessa sua. E a promessa sua, antes de você entrar nesse curso, é que você vai usar todas as ferramentas que eu vou te ensinar para que a sua criança ame o processo de alfabetização, para que ela ame escrever e ler. Eu tive uma aluna uma vez, mais velha, com 10 anos de idade, que no primeiro dia de aula eu perguntei para ela, você gosta de ler? E ela falou, não. Eu falei, tá bom. Você gosta de filme? Ela falou, gosto. Eu falei, que tipo de filme? Ela falou, filme de terror. E aí depois eu descobri que ela lia muito mal, ela lia muito truncado. E eu peguei livrinhos de terror com uma frase por página que a gente tinha na página, na escola, para crianças, e dei para ela. E ela foi lendo esses livrinhos de terror muito simples e adorando. E depois a gente foi lendo coisas mais complexas e tal. 6 meses depois, essa menina chega abraçada com um livro para mim. Abraçada, um livro grande. Ela pegou assim e abraçou. Ela chegou abraçada com o livro e falou, Gabriel, você lembra? Ela estava passando intervalos lendo e tal. Você lembra que eu falei para você que eu não gostava de ler? Eu falei, eu lembro. Ela falou, pois é, agora eu gosto. É para isso. É para isso. É para que aconteça com as tuas crianças não uma alfabetização super veloz, né? Eu anotei aqui. A filha da Betânia passou 1 ano no processo de alfabetização. Começou a ler aos 5, adora. A filha da Carolina demorou 3 meses. E aí tem a filha da Adriana, que em 3 semanas estava lendo, né? O que elas têm em comum não é o tempo. O que elas têm em comum é que elas amaram cada pedaço do processo. Então, vem para isso. Vem. Se começar a ler em 3 semanas, legal. Se começar a ler em 1 mês e meio, legal. Se começar a ler em 10 meses, legal. Se essa criança levar para o resto da vida dela o amor pelo processo, tá espetacular. Tá espetacular. Então, vem com essa condição. Eu sou muito ruim de marketing. O pessoal fala que quando a gente tem essas aulas assim, a gente tem que chamar a pessoa de qualquer jeito para entrar e tal. Não quero que você entre de qualquer jeito. Eu quero que você entre. Mas eu quero que você entre pelo interesse, pelo amor, pelo respeito, por um processo de alfabetização que parte de quem a criança é e que segue aquilo que a criança ama. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou, vem. Tem um monte de botão de inscrição, você pode ler um monte de depoimento nessa página e tal, mostrando o quanto funciona, como funciona, por que funciona. Vem. E eu não vou nem dizer até logo, eu vou dizer até já. Porque você entra, assim que você entra, você já pode assistir o curso, ele fica liberado no instante que você se inscreve. E depois a gente se encontra todo mês, se você quiser, para todas as perguntas que você tiver. Tá bom? Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao curso de alfabetização em Montessori pelo caminho da descoberta.